Quando a gente olha em torno aqui, no cemitério, né, a gente vê essa quantidade de imagens, símbolos e formas que tentam dar a essa vivência de perda uma representação possível. Mas a rigor, talvez ela não tenha, né, assim, uma experiência de um vazio, de um buraco, né, que a gente de alguma maneira tenta, digamos, remendar, né, assim. Os ritos fúnebres, as formas como as pessoas, né, e as culturas vão criando estratégias para lidar com isso, é que vão evidenciando um pouco a forma como essas representações se tornam possíveis, né? Se a gente pensar, por exemplo, no interior de Minas, a gente ainda encontra, talvez, assim, em pequenas comunidades, esses rituais fúnebres que são feitos, às vezes, na própria casa das pessoas. Isso nos dá uma certa evidência também, né, de como que em algumas comunidades e para alguns grupos sociais, a morte pode ser vivida como uma experiência de caráter um pouco mais assim coletivo, né? Ela é mais integrada, talvez, assim, né? A forma como se pensa a vida, a duração da vida e, consequentemente, a finitude. Eu acho que em outras culturas, talvez as culturas mais contemporâneas, mais urbanas, a morte aparece como um efeito de ruptura, assim, de corte radical, né? E talvez assim o caráter traumático dessa perda ele fica mais evidente, né? Há formas de viver que nos distanciam muito assim do sentimento da perda e da finitude. Quando a gente de alguma forma se lembra de alguém, leva flores no túmulo, celebra uma missa, reúne amigos para uma leitura, enfim, né? Isso é uma maneira assim, de celebrar o laço daqueles que estão vivos, a partir talvez da memória de alguém que se foi, né? Então eu acho que isso é uma maneira interessante de pensar assim, que a morte não necessariamente representa o fim. Ela representa o termo de uma experiência, né? Mas ela abre possibilidades assim, de outras conexões possíveis, né? Que se dão muito pela linguagem, pela palavra, pela memória, né? Então acho que essa talvez seja uma característica muito interessante dos ritos, né? Eles auxiliam a permanência de alguma coisa que foi perdida, né? E ao mesmo tempo eu acho que eles criam também assim, né, um laço vital, ou reafirmam um laço vital daquele sujeito com a memória de alguém que ele perdeu, né? E daqueles sujeitos que estão ligados entre si por estarem ligados a alguém que se foi, né?
claro que existe sempre alguma coisa que é inelutável, né? Quando a gente perde algo ou perde alguém, talvez exista algo que é irrecuperável, que se foi, né? E isso é profundamente doloroso. Mas eu acho que existem maneiras, talvez, assim, de contornar, né, essa perda irremediável com tantas outras coisas, né, que podem, ao contrário, assim, né, reafirmar o valor da vida e fazer com que a vida possa seguir adiante, que eu acho que é o que nos resta.